O título do nosso trabalho é uma análise do profissional sobre o conteúdo futsal no ensino fundamental das escolas de Campinas e região. O porquê do nosso trabalho é sobre futsal? Por ser um esporte que está no nosso meio, a gente já jogou, a gente vivencia isso aqui na faculdade através dos grupos de estudos do João Guilherme. Então é uma coisa que facilita para a gente escrever, uma coisa que para a gente vai ter um futuro, vai servir no nosso futuro, e a gente vai conseguir trazer esse trabalho até para um feedback para a gente e até para os profissionais que a gente obteve na pesquisa. A professora mestre Caroline Venditti é a nossa orientadora. O trabalho consiste em Eduardo Zamarioli, Felipe José Bresciani, eu, Lincoln Cavalari e Rafael Moço. Pode passar, Bia. Educação Física Escolar. Hoje sabemos que a Educação Física Escolar ela é uma disciplina como tantas outras, mas antigamente ela tinha uma discriminação para com as outras. Um professor de educação de matemática, física, química, tinha uma discriminação para com a gente, profissional de educação física, onde eles queriam que a nossa disciplina fosse abaixo da deles. Mas não, a nossa disciplina é igual a deles, porque traz conhecimento, tem cultura corporal, tem técnica, a gente aprende tática, isso de acordo com cada idade e com cada graduação de ensino-aprendizagem de cada aluno. O futsal, ele foi em meados de 1940, frequentadores da Associação Cristã de Moços queriam jogar futebol, mas naquela época não tinha um campo para eles jogarem. O que eles começaram a fazer? Adaptar em quadras de basquete e quadras de hóquei. Começaram a jogar. Depois de um longo período, lá por volta de 1979, 1980, surgiu a primeira assembleia para que surgisse a Confederação Brasileira de Futsal. Aí, através disso, começaram os jogos, e hoje, por causa de tantos anos após essa confederação surgir, que o futsal é fundido aqui no Brasil do jeito que é. O futsal como disciplina escolar. O futsal, ele é uma disciplina que ela pode ser introduzida no ano letivo do aluno, no bimestre, no semestre, de acordo com o professor opta como metodologia de ensino dele. Ele pode trabalhar ela de diferentes maneiras. O professor vai ver cada aluno que ele tem, ele vai conseguir ver as diferenças que tem na sala, vai conseguir incluir todos naquela modalidade, porque o futsal é o futsal que é da escola. Ele não é o futsal introduzido na escola, não é o esporte trazido para dentro da escola. Ele é o esporte que foi trazido para a escola, adaptado para que todos ali possam jogar ele. Entendeu? Então é diferente entre sexo, masculino, feminino, quem tem deficiência também pode jogar. Então todos estariam inclusos nessa disciplina futsal. O objetivo do nosso trabalho é descrever os métodos que os profissionais utilizam nas escolas de Campinas e região no ensino fundamental. A justificativa do nosso trabalho foi uma inquietação nossa em relação à metodologia de ensino no futsal, utilizado pelos profissionais de educação física no ensino fundamental. Em relação ao rola-bola, muitos de nós aqui já tivemos no nosso ensino fundamental o rola-bola. E essa inquietação para a gente ficou bem permanente, evidente. E a gente está querendo analisar o método do profissional, se ele utiliza teoria ou prática na aplicação das aulas dele, ou mais teoria ou mais prática. Na verdade, a gente vai descrever, né? Como ele utiliza, o método que ele utiliza para a gente conseguir. Então a gente não está analisando, a gente não vai analisar, a gente vai descrever o que ele faz para um posterior feedback a eles. Procedimentos metodológicos. O tipo de pesquisa foi descritiva, segundo Thomas e Nelson, 2002. A abordagem foi qualitativa, também segundo Thomas e Nelson, 2002. A amostra foram coletados com 8 professores de educação física que atuam no ensino fundamental em escolas públicas e particulares de Campinas e região. Tá? Os materiais. Foi questionário semi-estruturado, com 14 perguntas abertas. Essas perguntas foram feitas ao professor e a gente foi gravando essas perguntas
logo após a gente descreveu e depois tabulamos todos os dados do nosso trabalho. A nossa revisão de literatura abrange dois grandes grupos que nós dividimos: a educação física escolar, o primeiro, e, e o futsal da escola. O primeiro consiste num grupo da escolar como formação dos alunos, conteúdos disciplinares do futsal, repetir o mesmo conteúdo do futsal, do primeiro ciclo fundamental até o último ciclo, onde tem a mesma coisa acontecendo, seguindo, utilizar a divisão de sexos, meninos e meninas separados ou inclusos, a inclusão também de pessoas com deficiência físicas, portadores de deficiências. E, segundo Paes, os objetivos estabelecidos pelo projeto pedagógico da escola devem transcender os objetivos de uma prática esportivizada, com fins somente na prática. Então, tirar aquele paradigma de alto nível de competitivo, também com os fins, os conteúdos teóricos e práticos e a formação dos alunos com teoria e prática. O futsal da escola. Há uma grande discussão entre o futsal da escola e futsal na escola. O futsal da escola é aquele que é incluso, onde as regras e os jogos são adaptados para que todos possam participar, serem inclusos. Então, Wilton Santana destaca 4 tipos de atividades motoras para ensinar o futsal: as vivências, que são os gestos motores, o movimento corporal, as brincadeiras que eles trazem, e o próprio para o ensino, os jogos reduzidos e os jogos adaptados, transformando os jogos para a inclusão de todos dentro do esporte da escola de futsal. A caracterização da amostra. Temos como amostra 8 professores, sendo 3 são formados apenas em licenciatura e 5 formados em licenciatura plena, com os 2 podendo optar pelos 2, bacharel e licenciatura. Na graduação, 6 professores tiveram como disciplina curricular o futsal e 2 não obtiveram. 3 tiveram maior ênfase metodológica na prática e 3 obtiveram maior ênfase na metodologia teórica. 2 não tiveram nenhum tipo de metodologia voltada ao futsal. Após a graduação, temos 6 profissionais com especialização e outros 2 não possuem nenhum. E o tempo em média dos professores que atuam na área é mais ou menos de 10 anos. Bom, dentro do que nós estudamos, né, partindo de uma pesquisa qualitativa, partindo principalmente do pressuposto que cada indivíduo pensa de uma forma, tem seu ponto de vista, nós chegamos a alguns resultados pertinentes aí para a nossa área e para o nosso objetivo do trabalho, né? Dos 8 professores, ou seja, 100%, né, da nossa amostra, 6 professores obtiveram o futsal como disciplina curricular na formação escolar. Ou seja, eles tiveram na escola essa formação, né? 2 deles não obtiveram, participaram das atividades. É um fato específico, dentro desses 2 aí não obtiverem, porque eles já estão há mais de 25 anos no mercado de trabalho. E na época deles não havia o conteúdo futsal como disciplina curricular. É um ponto importante aí da gente estar se falando. Só que um ponto interessante também, dentro dessa amostra que teve a modalidade, todos tiveram aula prática na graduação. Então, mesmo eles não tendo na escola, eles tiveram aula prática na graduação. Não teve toda a teoria, mas eles tiveram a graduação, a prática, como nós observamos no trabalho e na pesquisa qualitativa. Todos os entrevistados trabalham somente na escola, atuando no ensino fundamental 1 e 2. Ou seja, todos que nós pesquisamos, eles atuam no ensino fundamental, né? E também eles já trabalharam e também têm a perspectiva de trabalhar tanto no ensino infantil quanto no médio também. E também na área acadêmica. Acho que aí é o principal método que nós temos que descrever é a ludicidade como principal ferramenta pedagógica desenvolvida pelos 8. Ou seja, todos trabalham a ludicidade como principal ferramenta. Até por uma questão aí hierárquica, né, de respeito, né, à criança, ao adolescente que está saindo do infantil, que está em pleno desenvolvimento. Apenas um professor separa os gêneros. Esse foi um ponto muito interessante que nós observamos na pesquisa, porque dos 7, eles trabalham a inclusão de gêneros, menino com meninas, eles trabalham junto.
e apenas um separa, porque ele afirma que, por questões fisiológicas e biológicas, o grau e o processo de ensino-aprendizagem é diferente de menino para menina. Mas, como nós estudamos na graduação e tivemos aí uma competente formação na parte pedagógica e educacional, nós também chegamos à conclusão que é possível sim trabalhar os dois, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Eles trabalham priorizando a estratégia de ensino-aprendizagem a utilização de teoria em conjunto com a prática. Dos 8, 5 trabalham assim, né? 3, eles são bem flexíveis. Eu prefiro trabalhar a parte teórica, depois a parte prática, então eles ficaram discernindo aí um pouquinho, mas a concomitância entre teoria e prática foi muito observada pelos 5. Eles trabalham bimestre, né, um bimestre ao ano, 2 vezes ou até 3 aí em alguns casos, 50 minutos cada. Dentro disso nós chegamos aos resultados, né, como a gente já vem falando do resultado, a coleta de dados apontou vertentes esperadas e tivemos feedback positivo, porque nós esperávamos, como foi dito posteriormente sobre as nossas vivências, esperava até um resultado até um pouco negativo, né? Mas o resultado foi positivo porque eles já estão olhando o futsal enquanto método e todo o conteúdo como pedagogia multifatorial, não está olhando só como esporte. A aplicação desse conteúdo tem por mínima finalidade de agregar valores e significados que perpassam a ideia de movimento esportivo, que é o que eu acabei de falar. Eles estão olhando, né, os conteúdos e os métodos utilizados de uma forma multidisciplinar. Ou seja, agregando valor a esse esporte, agregando valor a esse conteúdo transmitido. A construção autônoma de conhecimento sobre a resolução de problemas de ciência, tendo por objetivo principal a iniciação esportiva com base multidisciplinar. Eu acabei de falar, né? E o ponto aí que marca muito é o objetivo do profissional, é a importância que nós damos a ele para que ele continue buscando esses novos conhecimentos, que ele não pare de estudar. Só que, enquanto docente, futuros docentes, precisamos elencar aí alguns pontos também na graduação para que essa inquietação surja de forma intrínseca, que ele busque conhecimento quando ele estiver no mercado de trabalho, sem se acomodar. Referências utilizadas nos